Fala galera da Supclass Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje, você vai aprender a como rentabilizar o seu ponto de venda e a melhorar a sua margem. Olha só que legal isso. Mas antes disso, quero convidar você a conhecer a plataforma da Supclass, uma plataforma que reúne dezenas de especialistas focado no desenvolvimento do varejo alimentar, focado no seu desenvolvimento, no desenvolvimento do seu time, para que você tenha os melhores resultados. Lá dentro você tem aulas de marketing, gestão de categorias, gerenciamento do seu fluxo de caixa, gestão de açougue e muito mais. São novas aulas, novos conteúdos semanalmente. Então, aproveite o valor promocional e ainda você tem 7 dias grátis. Acesse agora supclass.com.br e maratone a Netflix do varejo. Hoje estou com um cara sensacional. Ele viaja o mundo e faz conteúdos para o varejo. Ele é CEO da Web Jasper, Top Voice LinkedIn. Ele é nômade digital e é especialista no varejo. Seja muito bem-vindo, Michel Jasper. Luciano, obrigado pelo convite, agradeço demais. Gosto muito de vir aqui falar sobre GC, é muito bom a gente trazer esse tema aí para os varejistas. Um tema que ainda é um tanto quanto tabu ainda para grande parte deles, né? Mas que é de extrema importância e, como você falou, pode rentabilizar e ajudar muito eles a obter resultados fantásticos através do gerenciamento de categoria. Legal, esse podcast será simplesmente incrível, hein? Eu gosto muito de começar o podcast, Michel, conhecendo as pessoas. E quem é o Michel? Como que começou a sua história e fez você chegar até onde você chegou? Bom, eu sou um cara que começou no varejo como quase todo mundo começa, né? Não tinha muitas oportunidades de trabalho na minha cidade. A oportunidade que tinha era num supermercado, numa rede de supermercado local lá na minha cidade. Você nasceu onde? Eu nasci na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Isso, bom. Exatamente. Eu morava no interior, na verdade, em Cruzeiro do Sul, né? Uhum. E aí, tinha meus 17 anos ali, precisava trabalhar, procurar um emprego e consegui emprego nessa rede de supermercado. Depois de muito insistir, de muito levar currículo, eu consegui. E claro, entrei como empacotador de loja ali, trabalhava meio turno, conciliava os estudos com o trabalho e tudo mais. E comecei como empacotador. Trabalhei algum tempo naquela rede, fui crescendo, né, de certa forma. Passei a ser repositor, passei depois a trabalhar no depósito, ajudando a organizar as mercadorias na prateleira. Bacana. Né, então fui fazendo esse tipo de trabalho. Enquanto que eu estava nessa rede ali, eu vi que era uma rede que era um pouco mais engessada em alguns processos e tinha muitos encarregados, muito líderes ainda. Eu não conseguia ver muita oportunidade de crescimento nessa rede que eu trabalhava. Então eu acabei pedindo demissão e fui para uma outra rede maior que tinha aberto lá na cidade onde eu morava. Aí fui lá, larguei um currículo e comecei de novo ali como repositor de loja. Né? Antes de começar de novo. Saí depósito e voltei para a loja. E aí, trabalhando como repositor ali, passei a fazer também os inventários. Então, foi meu primeiro contato com uma vaga um pouco mais técnica, que eu tinha que fazer contagem, né? Levar lá para o pessoal colocar no sistema e tudo mais. E enquanto que eu trabalhava nessa rede, tinha uma moça que trabalhava lá na época e o marido dela, ele era chefe de setor de um outro supermercado na cidade. Ela falou, olha, você é um cara que trabalha bem lá em tal rede, tem uma oportunidade muito legal, meu marido trabalha lá e eles estão com uma vaga em aberto e lá você cresce bem rápido porque eles estão abrindo um monte de loja. E minha vontade era crescer dentro do segmento, né? Eu fui lá, conversei diretamente com ele e ele acabou me contratando. Então, me demiti de onde eu trabalhava e fui para essa outra rede ali. E aí lá, sim, começou a minha carreira realmente no varejo. Então, comecei de empacotador um tempinho, depois passei a trabalhar... comecei de repositor, aí passei a trabalhar um pouco no depósito, ali um pouco na gestão, até que eu recebi um convite para ser encarregado de loja, chefe de setor, que eles chamam. Legal. Né? Na época era chamado de chefe de loja, a gente não usa mais essa nomenclatura, mas quem é da antiga aí do varejo vai lembrar que é chefe de loja. E aí fui chamado para ser chefe de loja. Aceitei o desafio, era bem longe de onde eu morava, então eu tive que me mudar, tive que ir para outra cidade, né, bem longe, uns 400 quilômetros mais ou menos. Então eu tive que me mudar e lá eu virei chefe de loja. Aí sim começou a minha carreira, podemos dizer assim, em cargos de liderança. Onde eu fui chefe de loja por um tempo, fiz um trainee de gerente, depois fui gerente de loja, né? Trabalhei alguns anos como gerente, cuidei de várias filiais, né? Fui gerente adjunto, que eles chamam, que você ficava rodando as filiais ali. E começou a minha carreira ali na área de gestão. Até que um dia eu era gerente e abriu numa outra rede, que foi aquela primeira rede que eu trabalhava, lá que eu comecei de empacotador, tinha uma vaga de supervisor. Né, o supervisor e cuidar do gerenciamento de categoria das lojas. Supervisionar toda a mercearia e fazer gerenciamento de categoria. Legal. Eu já tinha alguma experiência em gerenciamento de categoria, porque algum tempo antes ali eu tinha trabalhado nessa rede que eu era gerente como montador de loja. Então eu fiz alguns cursos de GC, fiz algumas coisas assim, e eu montava os supermercados novos que eles iam abrir. Então eu também tinha essa experiência.
E aí me candidatei para essa vaga. Fui lá, passei na vaga já, né, para cuidar de GC e tal. E aí acabei me demitindo como gerente e fui trabalhar na área de gerenciamento de categoria, né? Então, trabalhei naquela rede por mais ou menos 1 ano e pouco, até que eu recebi uma proposta para ir para uma outra rede, também criar todos esses processos operacionais, supervisionar lojas, fazer gerenciamento de categoria. Eu acabei aceitando, era uma proposta muito boa na época. E nessa rede eu fiquei 5 anos nela, trabalhando com GC. Lá eu estudei muito, me desenvolvi, a gente obteve resultados fantásticos, né? Então foi a rede onde eu realmente me consolidei na área de GC. Trabalhei também na área de trade marketing nessa rede. Aí você começou a ser uma referência, então. Isso, aí comecei a ser uma referência no Sul, né? Que legal. No Sul ali eu comecei a ser uma referência. O pessoal começou a me conhecer, as redes começaram a disputar um pouquinho meu trabalho, fazer proposta para ir trabalhar e tal. Mas legal. nessa rede, de certa forma, eu estava bem consolidada. Eu adorava trabalhar lá, né? Então, eu acabava não aceitando mais essas propostas. Já estava numa carreira que eu queria seguir. E a rede me deixava trabalhar. Isso era o mais importante. Show. Então, ali eu comecei a fazer esse trabalho de GC mais forte. Comecei a organizar isso. E aí, quando eu estava lá dentro, eu vi que tinha uma oportunidade muito grande na área de GC, que era em questões de tecnologia, né? O GC, ele ainda era muito imaturo no geral, por mais que não é algo novo, é algo já de 1990, né, e tal. Mas até hoje, em 2022, ele ainda é bem... Muitos varejistas ainda nem sabem ao certo o que é. A gente vai falar sobre isso hoje, né? Sim. Mas comecei a ver que tinha uma oportunidade na área de tecnologia ali na questões, né? Porque eu usava um software para montar planograma e era extremamente complexo. Vocês têm uma ideia, eu precisava de 3 pessoas para ajudar a montar, tinha que tirar foto de produto, fazer um monte de coisa. E eu falei, poxa, tem uma oportunidade aqui, quem sabe, de criar um software. Eu conheci um amigo meu, que a gente já trabalhava junto ali, nas horas vagas, criando uns sites ali, ajudava ele e tal. E aí decidimos desenvolver um software de planograma dentro dessa empresa. Usamos na empresa, validamos todos os testes, né? Mas como eu tinha desenvolvido o software, de certa forma, ele era meu ali, né? E tal, eu desenvolvi com o meu time. E aí a empresa, claro, me autorizou a trabalhar ali dentro dela. Já foi pilotando ali onde você estava trabalhando. Assim, legal. Eram 25 lojas, então tinha vários perfis de baita cliente. de um case legal ali já. Baita de um case, né? Então eu trabalhava e já usava meu sistema. Pô, meu sistema é bem melhor do que o que eu estava usando lá. E ainda era uma fase bem beta. Sim. E aí começou a virar um negócio, até que no ano de 2017 ali, eu acabei saindo e ficando somente na minha empresa. O software acabou virando um negócio, a gente já tinha 2 softwares, um de validade e um de planograma. E aí a gente começou a comercializar ele e a empresa foi crescendo. Hoje nós somos uma empresa aí com mais de 2.800 clientes, uma empresa bem estruturada. Tá em todo o Brasil. Temos presença em 100% dos estados já. Bacana. Né? Então acabamos crescendo, pegamos outros braços, criamos um software de trade, né? E estamos num processo grande de crescimento e desenvolvimento, né? Mas basicamente comecei lá da base. E toda essa minha bagagem pelo varejo acabou me ajudando. Porque acabava que eu entendia muito o que o varejo precisava. Sim. Então a gente tinha ali um cara que não era de TI. Ele tinha alguém de TI junto, né? Alguém de TI trabalhando e construindo o software. Mas a lógica por trás, ela sempre foi minha. Então, eu sabia a dificuldade do varejo que, troca a mão de obra. Então, o software tem que ser intuitivo. Sim. O repositor, ele entra e não é treinado. Porque ele é uma mão de obra, de certa forma, que vai ficar temporária. Ele entra ali, é como se fosse um trampolim. Ele entra, ele trabalha um pouco, ele vai para outra carreira. Sim. Né? O repositor, ele é isso. É um cargo de base que dificilmente alguém vai seguir ali. Ou ainda mais nos dias de hoje. Então, eu já via isso e dizia, poxa, vamos começar a construir algo que seja mais intuitivo. Que gire melhor, que funcione melhor com uma pessoa que é leiga. E aí, comecei a construir. Por isso que ele acabou dando tão certo, né? Você pega uma ferramenta, ela faz tudo sozinha, ela automatiza, ela... tem banco de imagens, e aí acabou que virou um negócio muito bom aí. Hoje a gente atende diversos varejistas aí, tem ótimos resultados, né? Que legal. Você usou várias palavras aí. GC, gerenciamento de categorias, né? Que é a mesma coisa, abreviação. Exato. Trading. E aí eu quero interrogar você aí, vamos trazer conteúdos em cima disso. Vamos começar pelo GC. O que é o GC? E qual que é o propósito dele? O gerenciamento de categoria, basicamente, ele é o seguinte, tá? É você pegar um grande grupo de produtos e dividir ele em grupos menores, tá? Certo. Você atender soluções mais objetivas para o seu nicho ali, para o seu cliente. É como se você pegar um grande nicho e separar em nichos menores. Vou dar um exemplo prático disso, né? Por exemplo, quando nós pegamos uma água mineral, eu gosto muito de usar água mineral como exemplo, porque ela é uma categoria extremamente simples que as pessoas pensam, poxa, é apenas água. Mas ela não é apenas água. Dentro dessa categoria, nós conseguimos atender vários tipos de clientes, né? Então, por exemplo, nós temos o cliente que ele toma água com gás e nós temos o cliente que toma água sem gás. Sim. Você entende que existe uma proporção maior do cliente que toma água sem gás para o cliente que toma água com gás. Então, você já entende que ali dentro daquela categoria você vai precisar separar
produto para o cliente que bebe água sem gás e produto para o cliente que bebe água com gás. Eu, por exemplo, adoro água com gás. Então, quando eu vou na gôndola, eu procuro apenas água com gás. É a única que me interessa, eu não me interesso pela outra categoria. Então, aquela categoria tem que estar gerenciada e separada para mim. Eu tenho que conseguir ver todas as marcas. O varejista ele tem que colocar numa certa ordem de preferência ali por margem, por rentabilidade, por volume de venda, por share de mercado. Então, isso é o GC, né? Em maneiras mais simplificadas de falar. Eu pegar um grande grupo e eu separar em grupos menores que vão atender diversos nichos de mercado, né? Diversos clientes ali dentro daquele segmento. É como você vai no mercado comprar azeitona. Você vai no mercado comprar azeitona, você tem uma preferência ou por marca ou por corte. Né? Eu quero ela cortada, eu quero ela com caroço, eu quero ela sem caroço, eu quero ela inteira, né? Eu quero a marca X. Então você tem que entender como o cliente compra aquela categoria para gerenciar ela, para separar ela, para organizar ela de maneira correta. Isso basicamente é um gerenciamento de categoria, assim falando a grosso modo, né? Então vou separar e gerenciar. Óbvio que ali dentro tem diversas análises, é algo bem grande, bem complexo, mas em resumo, isso é o gerenciamento de categoria. Legal. Mas para você fazer o gerenciamento de categorias, você precisa ter dados. Dados de venda, dados de perfil de consumo. Como que é a lógica por trás disso? Exatamente, tá? Você não consegue gerenciar a categoria sem dados. Então, você vai precisar, sim, ter dentro do seu RP dados de venda, dados de margem, né? Você tem que ter toda uma estrutura base ali. Você vai precisar ter uma estrutura mercadológica, tá? De, no mínimo ali 3 níveis para você poder organizar isso, para poder até estipular suas metas, né? Porque GC sem meta não funciona, tem que ter as metas dele. Então, você vai precisar ter uma estrutura mercadológica adequada também. Ter todos os dados ali dentro do seu RP, isso é fundamental. Sim. E você também vai precisar entender de mercado, dados de mercado. Aí que entra um dos grandes desafios do varejo, tá? O varejo, ele nunca soube trabalhar muito bem com dados. O varejo, ele já tem dificuldade para trabalhar com os seus próprios dados, que ele está gerando no ponto de venda. Sim. Tem lojas que, sinceramente, usam 30%, 20% da capacidade de um RP. Sim. Né? Isso é muito comum, infelizmente. Infelizmente, é muito comum. E muitas vezes você entra lá, o dado está completamente errado, as categorias estão misturadas, as margens estão todas padrão, ele ainda está trabalhando com markup, coisas antigas, então isso acontece muito. Então, beleza, ele já tem dificuldade de gerenciar esse dado. Quando a gente fala de dado de mercado, isso ainda é inacessível, às vezes, para grande parte dos varejistas. Eles não sabem trabalhar com dados de mercado. Então, aonde está esse dado de mercado hoje para você fazer um GC? Ou você tem um CRM, porque esse CRM ele vai te dar toda a sua estrutura ali para você ter dados, entender o perfil do seu cliente, o produto que o seu cliente compra e tudo mais. Esse dado de CRM ele é extremamente valioso, né? Eu vou dizer assim, ele vale muito, muito dinheiro. Ele é meio que um patrimônio do varejo. Sim. Mas a maioria dos varejistas também não tem o CRM. Não tem o CRM ali, não tem esse dado de mercado, não faz pesquisa com o cliente, porque o dado de mercado ele também pode vir de uma pesquisa simples. Sim. Você abordando o cliente, criando uma... A ECR, por exemplo, ela já tem uma pesquisa padrão para GC que você pode fazer para traçar o perfil, né, o perfil de consumo. Então, você já consegue fazer isso também através, mas muito varejista não faz. Então, onde está esse dado nos dias de hoje? Ele normalmente está com a indústria ou com empresas de tecnologia. Né, algumas empresas de tecnologia. Então, esse dado fica com essa. Por isso que o varejo, quando ele faz GC, ele tem que ter uma parceria com a indústria. O GC ele é uma via de mão dupla. Você vai se unir à indústria para fazer um bom gerenciamento de categoria. Né? Com moderação, claro, né? Tem que ter toda uma estrutura aí, porque a gente sabe que a indústria, ela tem os dados dela, mas o dado ela sempre vai pender um pouco mais para o lado do produto da indústria, né? Não necessariamente da categoria. Então, você tem que ter esse cuidado. O cenário perfeito é você usar o dado da indústria, você usar um dado de CRM, você ter o seu RP, a sua estrutura interna do RP é extremamente categorizada e organizada. Esse seria o cenário perfeito, mas não é uma grande realidade. Então a gente fica muito na mão da indústria. Sim. E você precisa se unir com a indústria para fazer esse gerenciamento de categoria. Então é dali que vem o dado para fazer o GC, né? Dessa parceria. A indústria ela tem o share de mercado, ela tem o hábito de consumo, até porque a indústria ela é nichada, né? Sim. A empresa que trabalha com refrigerante, ela tem que pesquisar o cliente dela de refrigerante, como é que o cliente consome, o que ele tem preferência, o que mais vende, quais são as marcas líder, qual o share de categoria, qual a penetração na região. Isso a indústria precisa estudar, porque ela precisa desenvolver seu produto, fazer todo o estudo. Então o dado está com ela. Para ela te dar esse dado, você tem que fazer uma parceria com ela para montar o GC em conjunto. Né? Isso é super importante. Então aí você cria uma estrutura e você monta o GC com esses dados. Legal. E vou implantar GC na minha loja. Eu consigo melhorar a rentabilidade? Quais os ganhos eu consigo ter? Além de, por exemplo, expor melhor a mercadoria ou definir para o meu cliente um produto XYZ, o que você pode trazer de insights assim e referente a isso? Exato, tá? Quando você faz GC, o principal objetivo do GC é o quê? O GC, você deve colocar o centro na decisão, o cliente no centro das decisões, tá? O cliente ele vai ser a chave de tudo. Você sempre vai pensar no cliente
para fazer todo o seu gerenciamento de categoria. Quando você faz isso, o cliente ele começa a comprar melhor, ele começa a se sentir melhor, ele começa a sentir que sua loja tem mais mix e, consequentemente, você começa a ter mais venda e começa a rentabilizar. O foco do GC é rentabilizar a sua loja, aumentar a sua margem, aumentar suas vendas e gerar uma melhor satisfação do cliente dentro do ponto de venda. Ele consegue atender todos esses aspectos. Todos esses aspectos. Então, consigo vender mais, melhorar minha margem e deixar meu cliente mais satisfeito ali pelo atendimento do mix ali, atendendo. Exato, porque o GC não é só expor o produto. O GC ele é você ter o produto certo, para o cliente certo, na quantidade certa, no tempo certo. Legal. Então, ou seja, você ter toda essa estrutura para o cliente. Então, você vai ter o produto no tempo certo para ele, na sazonalidade, no período que você tem que ter, né? No momento que ele necessita. Você vai ter o produto certo de acordo com o seu perfil. Né? Se você atende um público classe A mais elitizado, você tem que ter cuidado com a introdução de marca. Você vai ter que ter mais variedade para esse público, você vai ter que ter mais mix, você vai ter que ter mais produto premium. Né? Então, é algo que você vai ter que fazer. Então, você vai entender todo esse comportamento. Então, a gestão do mix é muito importante. Quando você vai montar um GC, a gente tem algo que você deve fazer, que é o pré-GC, que a gente chama. Que é você arrumar a sua estrutura mercadológica, arrumar seus dados, deixar seus dados prontos para fazer o GC. Tá? Esse é algo que você deve fazer. Você deve fazer o pré-GC, preparar a loja para receber o GC. E quando você faz isso, você já começa a detectar diversos erros. Principalmente na sua estrutura mercadológica. Eu posso te garantir aqui, pela nossa base de cliente, por empresas que a gente atende, por todo o meu histórico profissional. E, cara, 90-95% dos varejistas têm problemas de cadastro na estrutura mercadológica. Sim. Cadastra no lugar errado, a estrutura tá bagunçada. Ele tem lá um grande grupo chamado geral. Sim. Ou chamado outros, e ele vai jogando tudo lá. Onde é que vai ser? Eu não sei. Eu vou jogar no outros. Isso não pode ter. Você tem que categorizar tudo. Perfeito. Para sua análise ser mais precisa, né? Para o seu dado ser mais tangível e para você poder mensurar. Imagina o seguinte, tá? Quando você não arruma ali, quando você... para te mostrar como o GC, ele não só vai te ajudar na margem, no mix, na rentabilidade, mas como ele vai te ajudar a ter uma gestão melhor. Porque quando você começa a fazer GC, eu preciso que você arrume a estrutura mercadológica. Porque, digamos assim... É o primeiro passo. É o primeiro passo. Porque, digamos assim, eu quero analisar a venda lá do amaciante, tá? Vou fazer o gerenciamento de categoria de amaciante, de sabão em pó, de água sanitária. Eu preciso ter isso organizado dentro do meu sistema para quando eu for analisar o resultado disso, beleza, eu gerenciei, mas cresceu, deu resultado, quanto eu ganhei de margem? Eu preciso ter isso separado adequadamente. Imagine que o varejista ele tem um problema de venda na limpeza, tá? Ou seja, você tem um problema de venda no teu setor de limpeza. Se você não tem uma estrutura mercadológica, os produtos bem renomeados, numa boa classificação, com o nome certinho, lá no padrão que tem que ser, quando você for procurar esses problemas de venda, você vai ter que olhar de toda a categoria. Quando você tem isso organizado, você diz assim, beleza, eu tenho um problema na limpeza. Ok, eu acabei de olhar aqui que não é no sabão em pó, que não é no sabão líquido, que o problema está só no amaciante. Beleza, eu já eliminei duas análises que eu preciso fazer e vou só no amaciante. Você vai afunilando ali a informação. Você vai afunilando. Você entrou no amaciante, peraí, é o amaciante concentrado ou grande? Perfeito. Opa, tô afunilando mais, tô chegando lá. E aí você começa, não, é só no concentrado. Cara, ali tá teu problema. Então, ali tu deve ter problema de mix, deve ter problema de precificação, vamos olhar a concorrência. Olha como você consegue pegar um grande problema, um macro, e transformar ele no micro. Perfeito. E você analisa ele no micro. Isso é o GC. Então, o GC ele também vai te dar isso, porque eu vou arrumar a tua estrutura, eu vou organizar ela, vou deixar ela redondinha. Vai te ajudar em todos os aspectos. Sabe onde entra muito? Em compras. Compras, nossa, demais. Porque, às vezes, né, vejo muitos varejistas fazer um orçamento geral. Legal, você tem um orçamento e tal, mas quando você vai afunilando a informação, você começa a ser mais assertivo de acordo com a sua margem, o giro daquela mercadoria, daquele grupo, né? E subgrupo, para você comprar a quantidade específica que você precisa. E quando você tem algum problema de venda e você vai fazer um comparativo entre compra versus venda, você consegue ser assertivo. É a mesma coisa na informação, né? Eu preciso fazer um trabalho agora nessa categoria específica para mim melhorar minha rentabilidade, para mim melhorar as vendas, para mim melhorar a disposição dele na gôndola. E assim, consequentemente, né? Você tendo a informação, você consegue fazer vários trabalhos. Nossa, você consegue atender diversas áreas, né, dentro da sua loja. Então, assim, ter uma estrutura é muito importante. Então, o GC não é só a margem, a rentabilidade. Isso, claro, é um dos focos principais, que você quer vender mais com mais margem. Né? Esse é o foco. Agora, se você estruturando tudo, você tem uma gestão melhor. Gestão de prevenção de perdas, você melhora. Você consegue ver melhor as suas perdas por curva. A compra, exatamente como você acabou de falar, você vai comprar melhor, você vai definir um mix melhor. Muito varejista erra no mix. No varejo existem vários mitos, né? Eu tenho que ter muita variedade porque variedade vende mais e eu ganho mais margem. De certa forma é verdade. Eu tenho que ter pouca variedade porque senão fica muito ruim de fazer a gestão e eu confundo demais o cliente. De certa forma é verdade. Então, na verdade, o correto é você ter um equilíbrio disso. Vai ter categorias que você vai ter muito mais marcas, vai ter categoria que você não precisa.
ter muito mais marcas. Você tem que entender como é que é a percepção do cliente em relação àquela categoria. Qual é o grau de penetração daquela categoria. Se ele é alto, você vai ter que sim ter mais marca, mais variedade. Mas a gôndola não estica. Você vai ter que ter um mix adequado de acordo com o seu espaço físico. Por isso que o GC ele também vai te dar o share de categoria. Ele vai dizer qual a participação de cada categoria. Por isso você vai adequar. É igual no varejo. A gente chega nas lojas, o varejista lá ele tem o quê? Um corredor inteiro de bazar. Aquele corredorzão gigante de bazar. Aí você vai puxar e diz, quanto esse teu bazar participa? 2%, 3% da venda, muito chorado 5% e muito difícil chegar a 5%. Raramente, o cara tem que ser muito especializado para chegar a 5%. Chegou a 5%, mas vamos dizer que ele tá com 2%. E aí o cara tem o quê? 15% da loja de bazar. Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque antigamente, quando o Walmart chegou no Brasil, ele trabalhava forte com bazar. E bazar o quê? Bazar rentabiliza, dá margem, a margem é alta, né? Sim. Você compra com margem alta. Mas não adianta você ter algo com margem alta que não gira. Ou seja, não vai fazer com que o teu fluxo aconteça. Por isso que tu vai lá na tua loja, tu puxa o teu estoque, né? O teu estoque, o teu maior estoque é o quê? Bazar. 120 dias, 150 dias, 1000 dias. Sim. Porque ele não gira. Então, você tem que ter um equilíbrio disso. Então, você tem que entender as participações para trabalhar com essa participação. Hoje, o que eu recomendo para a categoria de bazar, por exemplo, desmonta aquele corredor de bazar, leva ele para as categorias, categoria geral do produto, por exemplo. Se eu tenho lá cafeteira, se eu tenho lá filtro, se eu tenho lá uma série de coisas, eu levo lá para o café. É lá que eu vou vender. Não vai ser o cliente que vai se direcionar ao setor de bazar. Tem várias lojas especializadas nisso. E vocês podem ver que isso, o mercado, ele vai se moldando. Quando começou essa questão do Walmart, muito forte com esse bazar, era um boom porque era produto comprado em grande quantidade, a preço muito acessível, Sim. mas depois ele foi perdendo força. Hoje nem é mais tão forte como era antigamente. Então, ele foi encolhendo dentro das lojas, até mesmo do Walmart, né? O mercado muda, os hábitos mudam. Então, você tem que entender isso. Então, hoje eu recomendo que você espalhe mais o bazar. Isso é gerenciar a categoria também, tá? Bacana. É eu pegar uma categoria que ali tá o café e dizer, olha, eu tenho todos os cafés, eu tenho os itens que eles são por impulso. Que são as cafeteiras, que são a máquina da Dolce Gusto, né? Que é o coador de pano ali, que é os passador, tudo ali que eu tenho, que às vezes eu deixo lá no bazar, eu boto aqui. Ah, eu tenho por exemplo, panelas, eu tenho essa série de coisas. Poxa, eu posso fazer um módulo lá próximo ao cereal. Eu vou gerar fluxo para esse módulo. E o que faz o bazar vender é fluxo. Não é a iniciativa de compra do cliente. Ele não vai até sua loja para comprar uma panela, não vai até sua loja comprar isso. Ele vai até sua loja comprar o alimento, ele veio e ele compra por impulso. Sim. Pode ver que muitas lojas que colocam na entrada, o cliente faz isso aqui. Ele vira e vai no segundo corredor. Porque ele evita esse setor, porque ele não está indo comprar aquilo. Então, ele quer mais velocidade. Então, eu deixo a minha loja mais atrativa. Né? Então, sem contar que quando você coloca um bazar na entrada, a sua apresentação e a sua chamada promocional fica ruim. Feio. Ela fica ruim. Parece que você não é competitivo e que você não tem preço, porque você tá com aquele bazarzão na entrada. Então, tem várias Esteticamente não fica legal. Esteticamente não fica legal. Não. Mesmo que você tenha uma estrutura bonita, assim, faça todo um trabalho legal, às vezes até a apresentação pode até ficar bonita, mas o cliente entrou ali, a tua loja não tem aquele dia da promoção, não tem aquela coisa assim, poxa, essa loja tem preço baixo. Porque em algum momento aqui a gente vai falar um pouquinho sobre percepção de preço, e a percepção de preço ela é mais importante que o preço. E quando você trabalha muito com bazar na entrada, a sua percepção de preço cai demais. E você é super prejudicado com isso. Então, tem que ter esse cuidado. Antigamente era legal. Estratégia psicológica. Hoje em dia já não é mais tanto. Bacana, que legal, Michel. Falando um pouquinho de gerenciamento de categoria, o que é um profissional de GC? O profissional de GC é aquele profissional que ele vai coordenar toda essa operação, tá? Você foi não foi? Eu fui profissional de GC há um bom tempo, né? Então, o que eu fazia com o profissional de GC? Eu me reunia com a indústria, montava a estratégia de execução, via os contratos, né, pegava os dados, transformava os dados em planogramação, né, organizava ali o ponto de venda. Eu tinha uma equipe, porque quando tem mais lojas, os profissionais de GC precisam de uma equipe. Tá? 2 pontos você tem que cuidar. O profissional de GC é um profissional caro, tá? Ele é um profissional caro. Então não é para qualquer tamanho de loja. Não é para qualquer tamanho de loja. Perfeito. E ele precisa, dependendo, se tu tem ali mais de 10 lojas, ele já vai precisar de pelo menos 1 ou 2 auxiliares. Ele não vai conseguir trabalhar sozinho. Então ele vai precisar ter alguém ali ajudando ele, auxiliando ele nesse processo. Então o profissional de GC ele vai coordenar toda essa operação. Ele vai conversar com a indústria, vai ter o alinhamento com o comercial, vai definir a estratégia de categoria e a planogramação, né? Vai fazer com que o comercial respeite isso, tá? Porque existe uma briga muito grande. É difícil, assim, o comercial e o GC se acertar. O comercial quer comprar, quer volume, quer mais produto. E o GC diz, calma, não pode. Tem que ter um espaçamento ali. Tem uma estratégia. A gente tem que seguir a estratégia. Bacana. Posso conduzir uma marca intermediária? Calma, vamos analisar. Pode ou não pode? Eu não tenho já demais? Quem vai sair para entrar esse? Isso o profissional de GC faz. E claro, ele faz todo o gerenciamento, toda a execução, toda a estratégia, né? Então, tem empresas que têm áreas gigantes de GC, 5, 6, 10 profissionais, né? Até mais que isso, grandes redes.
né? Mas é um profissional hoje bem difícil de encontrar no mercado, né? Bem difícil, eu tenho alguns na minha empresa hoje, mas são raros de encontrar. É um profissional muito caro, é um profissional que você precisa de uma certa estrutura e não é para qualquer empresa, tá? Mas nada impede que um cara que tenha uma loja, 2 lojas, faça o GC e tenha uma boa execução de GC. O GC, você pode trabalhar, você deve estar sempre trabalhando com gerenciamento de categoria, né? O popular que a gente chama às vezes de layout, né? Que, na verdade, quando a gente vai mexendo, vou dizer, isso aqui é o layout. Isso não é bem o layout, né? Isso, na realidade, o layout é só uma parte do GC, né? Mas o pequeno varejo, ele pode sim trabalhar com GC, ele pode trabalhar com a própria equipe de reposição, tendo alguém que tenha um conhecimento ali e ele tendo uma parceria com a indústria. Às vezes até quando é muito pequeno, até o comercial toca isso, né? Acaba sendo um braço do comercial. Não com tanta técnica quanto um profissional, mas acaba sendo um braço que, de certa forma, traz um bom resultado. Perfeito. Então o layout, ele faz parte do GC, certo? Isso. E o que define o layout, por exemplo? Assim, primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar o que é layout e o que é planogramação. A gente confunde muito, tá? O varejo, ele confunde muito. Não é errado, porque até é um dito popular que a gente tem. Eu também falo assim, vamos arrumar o layout. Mas calma, existe layout e existe planogramação. Hoje, quando a gente vai lá e arrumar a gôndola, a gente popularmente assim, vou arrumar o layout dos produtos. Só que layout, na realidade, não é isso, tá? O layout, ele é quando você define onde vão ficar as categorias. Imagina que você olhe sua loja de cima e você diga, bom, aqui vai ficar o açougue, aqui vai ficar a limpeza, aqui vai ficar o cereal, aqui vai ficar a bebida. Isso é o layout. Eu tô olhando para o layout e dizendo, onde é que eu vou pôr essas categorias? Lá dentro da bebida, eu vou dizer, olha, a cerveja vai nesses 2 módulos aqui, o refrigerante vai nesses 3, aqui eu vou ter o destilado, ali eu vou ter o vinho, você desenhou. Isso é um layout de loja. Eu tô falando da parte de cima, da parte de agrupamento, de categoria ali. Eu digo parte de cima porque normalmente isso a gente faz olhando a planta e dizendo aonde vai ficar. Você não consegue fazer na vertical. Quando você entra na vertical e diz onde vai ficar cada produto, é uma planogramação. É basicamente você pegar e trabalhar a exposição de produto, tá? Fazer o gerenciamento de espaço, que a gente chama, né? Não é nem a planogramação, porque a planogramação é a representação gráfica, mas seria o gerenciamento de espaço. Então, eu tô chegando e tô gerenciando. Olha, beleza, eu defini que é 3 modos de refrigerante, a Coca-Cola vai ter aqui 70%, a Pepsi vai estar aqui com 5, 10%, essa aqui vai estar aqui, e você vai definir. E aí você vai montar. Aí isso é um planograma, é um gerenciamento de espaço, né? O varejista às vezes confunde um pouco GC com gerenciamento de espaço. Gerenciamento de espaço é basicamente você organizar a sua gôndola, deixar ela bonita, deixar ela atrativa. O GC, ele se aprofunda muito mais em todas as áreas, como a gente falou aqui. Perfeito. Eu sei que existe uma regra geral, que a gente poderia pensar assim, de forma geral. Mas falando de produtos, vamos pegar o ketchup como exemplo. Quais as 3 marcas mínimas que eu preciso ter? Como que é feito esse estudo? Perfeito. Isso aí, primeiramente, você tem que entender quem é seu público-alvo, tá? Então, depende. Se você é de um público mais classe A, mais elitizado, você vai ter que ter uma diversidade maior de marcas, principalmente em itens de maior preço, mais elevado. Você vai ter que ter um Heinz, algo que compete com Heinz, vai ter que ter alguns outros produtos ali. O intermediário, ele vai ser uma curva também um pouquinho maior e o primeiro preço vai ser uma curva um pouco menor. Quando você já está atendendo um público mais C&D, você vai ter os líderes de mercado. Às vezes você nem vai ter um Heinz, porque talvez dependendo do teu público, tua loja ali não vai girar. Faz sentido. Pode acontecer. Né? Mas você vai ter um pouco mais de itens de curva de primeiro preço, o PP que a gente chama, né? O primeiro preço. Vai aumentar um pouco aquela curva, tá? Cada categoria tem a sua particularidade. Então você não pode adotar como regra, eu tenho que ter 2 líder, 2 intermediário e 1 primeiro preço. Depende muito, depende até do seu espaço físico. Quando vê sua loja, ela tem uma participação muito grande das categorias de condimentos, que a gente chama, né? Que é maionese, ketchup e mostarda. Você vai precisar de 3 módulos, porque a maionese vende muito, gira muito grande, você está numa loja bem central, perto de uma universidade que tem um consumo muito alto disso, então aí já muda a estratégia, você vai ter que ter mais marcas desse produto. Então você vai ter mais frentes. Então não tem como eu te definir uma regra por categoria, tá? Mas você sempre vai ter que ter líder, intermediário e primeiro preço. Isso é padrão, líder, intermediário e primeiro preço. Primeiro preço. Agora, quantos você vai ter em cada uma delas vai depender do teu espaço. Posso ter 2 marcas, posso ter 3 marcas. Isso. Na verdade, o teu espaço ele vai ser definido de acordo com o seu público e com a sua localização. Então, pode dizer, um modo de condimento é o ideal. Show. Mas pode acontecer de eu precisar ali, na minha loja, ter 2, 3 módulos, né? Eu trabalhei em empresas, por exemplo, eu tenho clientes que são assim hoje, tá? Que eles têm 5 lojas na mesma cidade, num raio de 2 km uma loja para outra. Numa ele tem que ter tantas marcas de ketchup e na outra ele tem que ter bem menos porque ele atende outro público. Às vezes numa mesma avenida, só que as lojas localizadas a 1 km ou 2 de distância, muda completamente o bairro. Aí muda completamente a categoria. Por isso que eu digo, não existe mix padrão. Você tem que analisar cada modelo. Por mais que elas estejam próximas, cada loja vai ter seu mix, vai ter suas particularidades, seus espaços. É como muito varejista assim,
o que mais procura a gente na empresa é assim, né? Eu queria desenhar o layout da nossa loja, né? Hoje a gente já nem desenha mais layout, isso só faz parte de um trabalho junto com o software, mas muito varejista procura, eu queria desenhar o layout das minhas lojas. Eu tenho 25 lojas, eu quero que todas sejam iguais. Eu já digo, se tu quer perder venda, esse é o caminho que você vai seguir, né? Eu vou derrubar a tua venda se eu fizer isso. Se eu botar todas as lojas iguaizinhas, olha, a mostarda vai ser sempre nesse modular e vai ter sempre 2, 3 prateleiras. Aqui na entrada vai ser sempre esse produto. Não tem como, a não ser que ele tenha uma loja sempre padrão, quadradinha, que nem os atacarejos abrem, que nem uma van que abre sempre a loja igual, porque ele constrói o terreno do zero. Agora, se você tem prédios que você compra, que você adquire, a particularidade ali da construção vai ser o que mais vai interferir. Sim. A entrada da loja, a localização dos perecíveis, né? Por exemplo, imagina o seguinte, numa loja o perecível está no fundo, na outra ele está do lado. A bebida que eu colocava aqui perto do açougue, ela já vai mudar completamente. Se eu jogar a bebida para o açougue do outro lado, que é o resto da casa, eu vou derrubar eu vou esfriar todo esse lado da loja. Então eu vou ter que criar categorias mais distantes. A estratégia é completamente diferente. Então isso não tem como fazer. E muito varejista quer deixar tudo igualzinho. Óbvio que a gente pode tentar chegar num consenso de mais ou menos próximo, mas nunca vai ficar igual. Você vai ter particularidades. E o varejista que entende isso, que cada loja é um universo diferente, ele ganha mais dinheiro, ele trabalha melhor, ele atende melhor seu cliente. Legal. Cada loja é um universo, cada loja tem o seu cenário, o seu mix, a sua estratégia, a sua gestão. São cenários diferentes. Mesmo sobre a mesma bandeira, mesmo sobre a mesma cidade, você tem que entender que a estratégia de mix, a estratégia de exposição, ela vai ter variação entre uma e outra. Quando joga as informações, os dados para o software da WebJasper, ele consegue ajudar a definição de mix? Hoje nós não trabalhamos com definição de mix. Não. Tá? Não, porque quando você faz análise de mix, você precisa entrar um pouco mais a fundo na regionalidade, nas pesquisas de mercado, nos dados, né? Então, onde a gente consegue auxiliar o cliente hoje no mix? Se alguma categoria estiver muito fraca, a gente vai dar uma sugestão para ele. Quando ela estiver muito fraca, a gente diz assim, 20% abaixo do ponto de equilíbrio dela. A gente notou ali que, por exemplo, ele tem um espaço físico de um modo, ele tem 2 marcas. Nossa, isso está muito abaixo da capacidade física que o Cagoda suporta e do mix do público dele. Então, a gente pode sugerir alguma introdução ali para deixar ela mais robusta, né? Agora, quando ele está inflado também, acontece muito o processo ao contrário também, tá? O varejista, ele começou a comprar um monte de produto, encheu a gôndola, não cabe mais. Então, a gestão de categoria dele é prejudicada por um excesso de mix. Isso acontece muito, tá? Por exemplo, condimentos, temperos, ketchup, mostarda e maionese acontece demais, tá? Então, isso acontece. Então, a gente vai dizer assim, opa, peraí, tem muita coisa que não está vendendo. Aí a gente começa a analisar a canibalização do cliente. O que é a canibalização? Produtos com margem similar, com preço similar, com público-alvo similar, ou seja, ele é PP, ele é intermediário, ele é líder, né? Você começa a analisar. E aí você diz, poxa, isso aqui está vendo uma canibalização. Se você tirar, o cliente, ele automaticamente vai migrar para o outro, a compra. Porque não faz diferença. Mas existe uma diferença ali, então se canibaliza. Então a gente dá uma sugestão de retirada para ele também. Então nesse ponto a gente consegue. O que eu não consigo é fazer uma análise geral e dizer, olha, coloca isso. Sim. Isso já é um estudo mais profundo que requer uma pessoa. Né? Então eu recomendo sempre que tu contrate uma consultoria, uma mentoria para fazer sua revisão de mix, para puxar esses dados com tabelas de mercado, com empresas parceiras, e aí sim você faz uma revisão de mix bem mais adequada para você. Legal, bacana. Exposição vertical ou horizontal ou blocos de marcas? Essa é a pergunta campeã, né, que a gente mais recebe. Principalmente de varejistas um pouco mais antigos, um pouco mais de carreira ali no varejo, né? Quando o cara tem varejo há muito tempo. Antigamente, nós tínhamos aquela regra, né? De expor todos os produtos em tirinhas, na vertical e tudo mais. Mas essa regra não se aplica, tá? Ela não se aplica. Ela é extremamente equivocada. E vou dar alguns exemplos para vocês. Quando a gente fala de como eu vou expor um produto, a primeira coisa que eu tenho que entender é como o cliente compra aquele produto. Tá? Esse é o primeiro passo. Se ele compra por marca, se ele compra por tipo. Eu tenho que entender qual é o tamanho da minha loja, se é o espaço físico daquela categoria, se ele comporta um vertical, um horizontal ou de marcas, tá? Então, ou seja, não existe um certo ou errado. Na sua loja, você vai usar os 3 modelos sempre. E cada categoria vai ser diferente uma da outra. Então não necessariamente precisa ter um padrão e seguir aquele lá só. Se você seguir um padrão, você está perdendo venda. Isso é fato. Porque o que acontece? Vou te dar um exemplo. Você tem lá, tá? Categoria de óleo de soja. Digamos que você tem o óleo de soja, que é uma categoria extremamente simples, que não tem competitividade de preço, todo mundo é mais ou menos a mesma coisa, tá? Ou seja, não ocorre tanta interferência ali, ela é commodity. Subiu, desceu, tudo vai ficar muito igual. Óleo de soja. Eu tenho a categoria de óleo de soja ali, e na minha loja eu tenho um módulo dessa categoria, tá? O módulo. Todos os preços são similares, todas as margens são similares, não vai mudar muito o que eu colocar ali. Se eu tenho um módulo, qual é o modelo de exposição ideal? Horizontal. 2 prateleiras para cada marca.
as marcas mais líderes, mais de mercado, só essas líderes de mercado, dependendo da sua região, claro. Em cima, embaixo ali, e mais para baixo as demais marcas regionalizadas ou marcas com valor agregado menor. Você colocou ali, horizontal. Agora, o mesmo cenário de óleo de soja, se eu tiver 4 modos de óleo de soja, se for uma loja grande, não é legal eu colocar no horizontal, porque eu vou começar a criar trepinhas para o cliente. Eu vou ter que fazer o cliente percorrer aquele corredor. E o cliente ele não pode correr. Você não pode fazer o famoso layout ou exposição de pista, que a gente chama, né? Você vai pegar e você vai colocar um bloco para cada marca. Entendi. Com a primeira, e aí, ó, a mesma categoria, na mesma loja, só mudou por causa do tamanho de loja. Sim. Então, isso altera. Diversos exemplos eu posso te dar disso. Por exemplo, macarrão. Eu devo separar o macarrão como? Tem um modo de macarrão especial, onde eu vou separar ele por tipos ali. Mas quando eu chegar no macarrão com ovos sem ovos, no macarrão de sêmola tradicional, eu vou separar por marca. Porque na árvore de decisão do cliente, a primeira decisão dele é o quê? Marca. É mais importante que preço. É mais importante que o preço e mais importante que o corte. Por exemplo, o cliente diz assim, não, eu quero só parafuso. Se não tiver parafuso aqui, eu vou comprar outra parafuso. Não. Ele chegou na massa, ele vai escolher a primeira marca, depois ele vai escolher o corte. A decisão muda. Então, o bloco de marcas, ele acaba sendo importante. Bacana. Então, assim, ó, pequenas coisas ali na árvore de decisão do cliente, ou seja, como o cliente compra a categoria, vão mudar completamente a exposição. O espaço vai mudar. Então, não existe uma regra. Existe uma adaptação para o seu espaço, para o seu mix, para o seu público e, claro, para a estratégia daquela categoria. Né? Então, cada categoria tem sua estratégia. Dentro disso, né, do bloco, se eu coloco horizontal, vertical, como que eu faço para deixar os produtos com a melhor margem? Como que é feito esse estudo? Como que é feita essa exposição? Existem 2 tipos de... Quando você já definiu como vai ser a exposição, se vai ser vertical, horizontal e bloco. Né? Quando você fala de vertical, você vai começar com as mais caras, que mais rentabiliza, depois você vai ir para as mais baratas. Mas isso não é uma regra, tá? Tem que ter muito cuidado com isso, assim. A gente às vezes simplifica demais, diz assim, não, eu coloco as que dão mais margem em cima e as mais baratas embaixo. Cuidado, depende qual é a sua estratégia. Você está com uma estratégia nesse momento de competir fortemente com o concorrente e ganhar mercado. Você está com uma estratégia de rentabilizar. Qual é a sua estratégia? A minha estratégia é competir com o concorrente. Opa, então eu vou ter que ter um equilíbrio maior do preço baixo. Então eu reduzo um pouco o que rentabiliza, mas deixo ele mais visível, mas aumento mais aquilo que vai me gerar volume de venda, que eu vou ser competitivo com o cliente, com o concorrente. Né? Então você precisa entender essa estratégia. A regra, sim, como base, você vai deixar o que é mais caro, o que mais rentabiliza um pouco mais na altura dos olhos, porque a gôndola tem um nível de visibilidade. Altura dos olhos, ponto de pega das mãos, rodapé, ponto cego de cima. Então aqui no meio é o que mais rentabiliza, é o que mais te dá margem. Mas dependendo da sua estratégia, eu tenho clientes, por exemplo, que a gente diz, olha, a gente vai brigar com aquele cara lá, vamos brigar, mas vamos mexer nessa exposição, vamos te colocar mais frente de produtos baratos. Né? Para ti ser mais atrativo. Quando o cara chegar e dizer, opa, aqui tem oportunidade de preço. Aí começa a entrar na percepção de preço. Aí começa a entrar na percepção de preço. O que é a percepção de preço, pra gente explicar? Basicamente, a percepção de preço é aquela imagem que o cliente tem da sua loja, tá? Muito varejista erra na sua percepção de preço. Tem muita gente que tá olhando nós agora aqui que já deve ter ouvido de algum cliente assim, ó. Nossa, sua loja é muito cara. E aí você olha pro cliente e diz assim... Aí você olha e pensa assim, poxa, mas eu sou muito mais barato que o concorrente. Eu sei que eu sou, porque eu pesquiso, porque eu analiso, eu faço análise disso. Por que ele diz que eu sou mais caro? Porque você tem um problema de percepção de preço. E nós já trabalhamos com percepção de preço dentro das nossas lojas automaticamente. Sim. Quando você pega uma peça inteira de queijo e você fatia essa peça de queijo em fatias menores e vende para o cliente em bandejas menores, é porque se você etiquetar uma peça grande, ele não precisa de tudo aquilo, ele vai ver o preço, vai achar super caro e aí não vai levar. Agora, quando você fraciona, ele olha e diz, opa, R$2,50, R$3, R$6, R$7, opa, tô com uma vantagem aqui nessa mortadela, nesse presunto, nesse queijo. Tá legal. Por isso que o cliente faz aquela troca, né? Ele achou a bandejinha 10 centavos mais barata, ele troca. Na verdade, ele tá pagando o mesmo preço, porque nós vendemos pelo quilo. Então, ele tá levando uma quantidade menor pelo mesmo preço que ele estaria levando se ele levasse 1 quilo. Então, você fraciona. Isso é percepção. Começa a ficar grave o problema quando o varejista não entende que isso se aplica a toda a loja e não somente a algumas coisas. Por exemplo, quando você tem promoção, você tem que deixar a sua loja bem promocional. Você tem que trazer todas as suas ofertas para entrada. Você tem que deixar o cliente que ele entre e ele veja, opa, aqui tem muita vantagem. Ele tem que começar a entender isso, né? Então, o varejista ele começa a não cuidar desses detalhes e ele começa a sofrer problema. Eu vou dar um exemplo de um case real aqui, não vou dar nome da loja, mas eu tenho um cliente, né, que um dia ele me ligou e falou assim, Michel, eu preciso muito de uma ajuda sua, tá?
Eu tenho 10 lojas na cidade, o cara é dono de 10 lojas na cidade. Sim. Cara, ele não é só dono de 10 lojas, o cara é dono de um posto de gasolina, é dono de uma loja de móveis. E outros negócios. E outros negócios. Então, ou seja, o cara manda na cidade, uma cidade de 35 mil habitantes. E o cara tinha 10 lojas. Ele tinha 9, se eu não me engano, 10 lojas. As lojas, mais agropecuárias, um monte de coisa. Eu falei, Michel, eu tô com um problema aqui. Abri um concorrente e o cara tá me arrebentando. Eu preciso que tu venha aqui, tu desça o cacete nos meus compradores e ensine esses caras a comprar. Quando o cara me fala isso, eu já falo, cara, eu acho que o problema não tá na compra, não. Eu acho que é outra coisa aí. Aí eu peguei o carro e fui até a loja dele. Tá? Cheguei na loja dele, lá ele tava super irritado com os compradores, achando que era problema de negociação. Eu falei, bom, primeira coisa, vamos visitar seu concorrente. Quando eu cheguei nesse concorrente do cara, o cara sabia trabalhar muito bem. Né? Por mais que ele era uma loja nova, ele sabia trabalhar muito bem. Ele tinha muito cartaz. Comunicação, né? Com o cliente ali. Comunicação visual, você chegava daquele Sim. monte de cartaz de oferta, amarelo e vermelho, que é o que mais chama atenção, o que mais dá na mente do cliente a sensação de vantagem. Ele tinha pilhas de cerveja em promoção na entrada, pilhas de refrigerante, muito cartaz, uma loja muito comunicativa. Quando eu cheguei lá, eu já descobri o que era, eu já sabia que era aquilo. Mas não, eu não gosto de chegar no cara e dizer, olha, é isso. Não, eu falei, vamos provar com dado esse negócio, né? Vamos provar com dado. Peguei uma menina lá, falei com a menina e falei, ó, vamos lá na loja e você vai fazer pesquisa desses 100 itens da curva A aqui, nós vamos pesquisar o preço. Ela foi lá, pesquisou. 86 produtos, esse cliente era mais barato. Olha aí. 86. Inclusive, uma cerveja, que é uma cerveja muito forte, que é uma loja do Sul, né? Era uma cerveja muito forte que a gente tem no Sul, que é a Polar. Uhum. Esse cliente meu, ele tava 20 centavos mais barato que o concorrente. E o concorrente tinha uma pilha dizendo que era oferta. E tava vendendo mais que ele. Por quê? Porque ele só tinha na gôndola. E não tinha nenhum cartaz. Sim. Então, o que acontece? Aí nós falamos, cara, você tem um problema de percepção de preço. O problema não tá na compra, não tá na negociação. É óbvio que você vai conseguir muito mais preço que esse cara, porque você tem 9 lojas, você é um cara de mercado, tá aqui na cidade há quase 20 anos, todo mundo, os vendedores já te conhecem, você vai ter sempre a melhor condição. Isso é fato. Agora, se abrisse um atacadão, uma grande rede, beleza, mas para esse cara, não. O problema dele é que ele sabe trabalhar melhor que você a percepção de preço. Aí eu entrava na loja desse cliente, na entrada, ele pegava tudo que ele tinha de excesso de depósito e botava numa ponta. Agora, muito varejista que tá assistindo a gente aí tá vendo isso, né? Pensando, poxa, eu pego tudo que eu tá sobrando lá, que eu comprei errado e monto uma ponta. Quando o cliente entrava, o cliente automaticamente associa ponta de gôndola e ilha, aquelas pilhas de produto, com oferta. Sim. Isso é fato. Se você botar um produto de preço cheio ali, ele vai dizer, essa oferta está cara. Não é oferta, cliente. Tudo bem, mas para ele não importa. Tem volume, tem quantidade, tá destacado, é oferta. Ele encara assim. Então o cara chega na loja e diz, poxa, essas ofertas dele aqui estão absurdas. Ele tinha uma Coca-Cola com preço cheio na entrada. Porque ele negociou uma ilha da Coca-Cola na entrada. O cara pagou R$300 para ele botar a ilha lá e prejudicou completamente a percepção de venda dele, de preço dele. Então você tá entrando até no assunto da gente negociar a ponta de gôndola, só sem ter uma estratégia ali de oferta, deixar o preço cheio, pode ser que passe a percepção de loja cara. Sem dúvida. O que acontece, tá? Esse cliente específico, ele fazia muitas negociações de espaço. Então, a própria indústria fazia com que ele tinha essa percepção. E não pense, pessoal, que é muito simples, tá? Não, beleza. Então tá, Michel, vamos mudar nosso formato de cartaz, vamos organizar aqui nossos preços, vamos botar as ofertas pra frente, amanhã o cliente vai vir pra minha loja. Não é simples assim. Não é tão simples. Você já ficou com uma fama de loja cara e o cara com uma fama de loja barata. Você vai ter um trabalho de muitos e muitos meses, talvez até um ano, talvez até mais, pra mudar essa percepção. E aí impacta também essas questões de negociações de espaço. Como funciona uma negociação de espaço hoje no varejo? Você tem que ter muito cuidado, tá? O varejo ele tem 2 tipos de negócio. A gente vende a mercadoria para o cliente e a gente pode vender o nosso espaço em gôndola para a indústria. Não tem nada de errado você vender espaço em gôndola na indústria. Inclusive, é um ótimo negócio. Eu conheço redes de varejo que faturam mais de 1 milhão só em negociação de espaço. E a negociação de espaço é legal porque quem negocia bem, quem sabe fazer, quem tem estrutura, caro, quem tem loja, consegue receber isso em dinheiro até. Não só em bonificação, não só em produto, recebe a grana. E aí a grana vai para uma conta só de bonificação. Tem um cliente que ele tem uma conta que tudo que ele negocia, ele joga nessa conta. E no final do ano ele pega isso para investir nas próprias lojas dele. Bacana. Entendeu? Então o cara tem uma estratégia muito legal. Então negociar espaço é bom, é ótimo, mas você tem que ter alguns cuidados. Primeiro cuidado. Quando você for negociar ponto extras, essas coisas, não negocie todos os espaços de pontos da sua loja. Negocie no máximo 60% a 70%. E nunca negocie as entradas de loja e a parte de principal fluxo da tua loja. Eu sei que é esse o espaço que a indústria quer. Botar o mais cobiçado dela, o mais cobiçado. Mas ali tem que ser a sua estratégia, tem que estar as suas ofertas, o seu preço, a sua ação promocional, o seu trabalho ali né, para atrair o cliente, para passar a percepção de preço baixo. Lembre-se, o primeiro impacto que ele tem quando ele entra na loja é, opa, essa loja dá vantagem.
Legal. Entendeu? Essa loja é legal. É isso que ele tem que sentir. Aqui tem preço. Mesmo que você não tenha tantos preços bons, mas você sempre vai ter alguma coisa que você tá com preço muito bom. E você tem que trazer isso pra frente. Então, não negocie tudo. Negocie mais as centrais, negocie mais as outras parcerias e tudo mais. Quando você for negociar espaço em gôndola, tenha cuidado com a estratégia de categoria. Tá? Ou seja, eu montei todo o gerenciamento lá, fiz todo um estudo de gerenciamento e disse, poxa, ó, você tem que ter mais frente disso, você tem que expor assim. Aí chega o cara da indústria, que aí, ó, se você fizer isso, você vai aumentar uns 5% de venda. Vou dar o exemplo do biscoito, tá? Biscoito é clássico. O biscoito é uma das categorias com maior potencial hoje dentro do varejo, porque a gente trabalha a exposição dela completamente errado. Completamente errado. E aí, o que acontece? A gente vai lá, faz um GC pro cara do biscoito, lá com o biscoito. Pô, organiza tudo por tipo. Ou o cliente quer Maria, ele encontra todas as Marias num único local. Sim. Recheado no local, wafer no local, tudo arrumadinho. Ou seja, o cliente chega pra comprar e diz, opa, olha só esses wafer diferentes que eu quero provar. Olha só cookie, cara, a variedade de cookie que essa loja tem. Que fantástico. E aí chega a indústria assim, cara, eu te dou R$500 pra te pegar e botar toda a minha marca junto. Aí o cara vai lá e aceita. Aí o cara pega o cookie e coloca aqui. Aí a outra marca vai lá e coloca o cookie embaixo. Né? E eu tenho um caso disso bem real. Um dia eu tava fazendo gerenciamento de categoria dessa, tava no chão de loja, fazendo o GC com o pessoal, iria iniciar o processo de montagem, e aí chegou a indústria e nós estávamos na discussão, não, porque tem que agrupar por marca. Eu falei, não, pessoal, é por tipo, tal. E aí chegou uma senhorinha bem de idade na gôndola, e a senhorinha falou assim, moço, onde é que fica o biscoito Maria marca tal? Aí eu falei, tá aqui, senhora. E aí ela olhou pra mim e falou bem assim, na frente de todos os caras da indústria ali, ela falou bem assim pra mim, eu gosto de comprar aqui, sabe? Vocês atendem bem, a loja é muito boa. Mas vocês têm muita pouca variedade de biscoito Maria pra mim fazer minha torta de bolacha. E nós tínhamos 9 marcas. Nossa. O que acontecia? Cada indústria colocava o biscoito de Maria de acordo com a sua estratégia. Se não é rentável o biscoito Maria para aquela indústria específica, ou seja, não é um produto que ele vai dar foco, ele vai colocar para baixo. O outro que dá foco vai colocar para cima. O cara que vai mais vender vai ser o cara que vai estar no início do fluxo e mais em cima. Ponto. Porém, aquele cara ele vai ter outros produtos prejudicados pro concorrente do lado. Sim. Então, o cliente vai comprar desproporcional. O cliente quer Maria, ele tem que procurar em todos os modos. Não. Dá trabalho. A gente tá dificultando a venda, né? Sem dúvida, o cliente quer Maria, ele tem que chegar na gôndola e encontrar todas as Marias juntas. Então, isso é uma parte do GC. A gente entender como o cliente compra e organizar isso. Que legal. Bacana. Então, concluindo o assunto, tem que analisar ponta de gôndola ou espaço em gôndola, o quanto que isso vai ser viável para a estratégia do supermercado. A estratégia do supermercado. E aí nós podemos entrar em outro assunto, que é um assunto de trade marketing agora. Trade, boa. Legal. Trade marketing. Porque o que acontece? Quem cuida dessa estratégia? A área de trade. Mas o que é trade marketing? O trade marketing é muito forte, muito conhecido dentro da indústria. A indústria ela tem áreas de trade já há muito tempo. Se você for puxar na sua mente, aí 15 anos atrás, a indústria já falava de trade marketing. Tá? A indústria sempre falou de trade marketing. O que basicamente é um trade marketing? Trade marketing é como se fosse um marketing mais operacional, mais de chão de loja, de estratégia, claro, mas é um marketing de ponto de venda. Como se fosse, podemos dizer que é isso, tá? Simplificando, né? A indústria ela tem lá, por exemplo, uma área de marketing que cuida das redes sociais, que contrata os influenciadores, que vê comercial de TV, Perfeito. que cuida de toda essa estratégia. Porém, com o passar dos anos, a indústria começou a perceber, na verdade sempre foi assim, né? A decisão de compra ela ocorre realmente no ponto de venda. Entendeu? É no ponto de venda que a briga é mais acirrada. Porque o que acontece? Imagina só, você contratou a Anitta, você contratou um monte de influenciador, o cara falou um monte do teu produto. Sim. O cliente até viu na TV e saiu de casa e foi comprar. Mas se ele chegar no ponto de venda e não encontrar esse produto, ou encontrar ele ou ele estiver muito embaixo, ou ele não ter, ou ele tá mal posicionado e tal, não vai vender. Sim. Então o que a indústria fez? A indústria falou, bom, nós temos de uma área que vai cuidar dessa exposição no ponto de venda. Então é o trade marketing. Então o trade vai brigar para positivar, para botar material de campanha, para expor melhor o produto, vai fazer toda essa estratégia por parte da indústria. Tá? Então, por isso que tem os famosos promotores de venda, gestores de trade marketing. Então, eles vão organizar tudo isso. Beleza, até aí, ok. A indústria vem trabalhando com isso. Então, por isso que a indústria vai lá no varejista e diz assim, olha, vamos negociar aquela ponta de gôndola lá e vamos fazer uma ação do meu produto lá, eu vou botar banner, vou fazer uma ação bem legal. Eu te pago tanto e você tem que comprar tanto. Primeiro que o varejista, ele muitas vezes nem consegue fazer essa conta se realmente é vantagem no negócio, né? A maioria dessas ofertas de, compre um caminhão de suco e eu vou te dar uma geladeira para te dar de sorteio, né? A gente for botar na ponta do lápis, é um péssimo negócio isso, né? Primeiro pelos prazos de pagamento, pelo giro e tudo mais. Então, a indústria começa a fazer esse tipo de trabalho, tá? E aí começa a gerar diversos atritos.
Primeiro, as indústrias brigam entre elas, muitas vezes ali, estão na disputa, né? Uma disputa até de certa forma saudável. Existe o promotor que vai no ponto de venda, ele tem uma meta de brigar pelo espaço dele, ele ganhar mais espaço. Aí existe o da concorrência, aí existe o cara do gerenciamento de categoria que diz, não, você não pode aumentar, porque é isso o espaço aqui que está de acordo com a estratégia. E começa uma briga. E aí, de uns últimos anos para cá, o varejo começou a entender que ele também precisa ter o trade marketing. Ele também precisa ter esse cara que vai ser esse intermediador entre indústria e varejo. Ele vai estar ali junto e vai dizer assim, não, peraí, essa estratégia é legal pros dois. A indústria tem que ganhar e nós também. Não é só aquela assim, poxa, a indústria vai lá me empurrar uma coisa pra baixo e tal. Tem cara de indústria que trabalha bem, mas tem cara entre nós que vai querer empurrar, sim, o produto pra dentro do varejista. Os caras tá preocupado só com ele. Só com a marca dele. Eu vejo muita empresa, né? Não vou citar nomes, mas eu vejo muita empresa que diz assim, cara, deixa eu fazer o teu gerenciamento de categoria de café. Aí você vai lá, a empresa que fez gerenciamento de categoria tá com 70% do share de categoria. Mas o mercado, ela tem 20, 30. Aí você vai dizer assim, poxa, peraí, por que o cara ficou com 70? Porque o negócio é bom pra ele. Só que não vai fazer automaticamente dizer, poxa, eu não vou mais comprar aquela marca que eu tomava, eu vou comprar essa aqui agora. E não vai acontecer isso. Então essa estratégia ela acaba sendo boa pra indústria, que ele vai dar uma forçada, e claro que ele vai vender mais, porque ele tem mais espaço, né? Mas pro cliente não é legal e nem pro varejo. Então entrou o trade dentro do varejo. Esse trade ele faz o quê? Ele organiza essa bagunça. Eu trabalhei na área de trade. Então eu sentava lá com a indústria e assim, poxa, vamos lá, vamos ver esses contratos. Cara, peraí, 70% do espaço, mas você tem um share aqui de 20. Vamos negociar isso aí. Vamos botar com 30 para você pegar 10. Eu te dou mais um expositor lá, né, e tal, e a gente vem com essa verba aqui, eu pego essa verba aqui, o que você acha? Não, legal, ficou bom, beleza. E aí eu te dou também mais essa ponta aqui, tá? Mas essa ponta, ela vai ter que ser aqui, porque eu tô com a loja mapeada. Aqui as ofertas, você pode montar ela aqui. O que você acha? Olha só. Ah, não, beleza. Cara, eu quero pagar 2.000 pela ponta de entrada. Cara, a ponta de entrada a gente não tá negociando, mas olha só, eu consigo por 1.200 essa aqui. Então, ou seja, eu tinha parceria com a indústria, mas, cara, sem interferir na minha estratégia. Ah, Michel, a gente quer fazer uma ação do meu produto, mas meu produto é tudo cor-de-rosa. Eu quero positivar, eu quero criar uma mega estrutura. Pá, peraí, mas deixa eu ver com marketing uma identidade visual da marca. Opa, isso vai destoar demais se eu botar na entrada. Eu tenho que pôr mais pra cá. Eu tenho que conseguir criar um ambiente que vai ficar legal pra indústria, que vai ser chamativo, mas que, cara, não vai trabalhar minha identidade visual. Sim. É como aquele varejista que enche a loja de expositor, enche a loja de banner de cerveja, e aí tu chega lá e tu não sabe nem qual é a cor da loja dele. E quem manda é a indústria. Perde a característica, né? Perde a característica. Eu cuidava muito isso. Então, isso que eu fazia como um trade. Então, o trade, ele vem para intermediar isso. Ele vem para organizar esse negócio. E, claro que ele tem toda a sua estratégia por trás, né? Que eu não falei dessa parte, mas o trade, ele vai sentar, ele vai montar a estratégia de campanhas, ele vai montar o calendário sazonal, dizer quando a gente vai positivar a loja, quando a gente vai tirar. Ele vai trabalhar muito com marketing, muito com comercial. Mas no varejo, aí é uma função muito nova. Então, ela acaba indo um pouco para operacional, acaba pendendo mais para operacional no momento. O varejo, ele tem essa tendência, né? O varejo, tudo ele pende para operacional primeiro, para depois virar estratégia. O gerente de loja, ele sempre vai ser mais operacional, para depois ele ir para estratégia. O varejo, ele pende para isso. Então, com o trade não é diferente. A gente está pendendo hoje para uma área mais operacional do trade, mas ela está em transformação, ele está ficando mais estratégico, né? Ele está entrando mais nisso, né? Então, está mudando bastante. Legal. Pegando num varejo de bairro ali pequeno, o cara que tem uma loja... 5, 4 checkouts, 2 lojas, e ele não teria essa pessoa especificamente para cuidar disso. Quem que poderia cuidar disso dentro do negócio dele? O próprio marketing. Porque o trade, ele acaba muitas vezes sendo um braço do marketing, principalmente quando é pequenas lojas. Quando a gente tá falando de grandes redes, o trade consegue ser uma área independente. Perfeito, até um diretor de trade, um gerente. Quando a gente tá falando de pequenas empresas, o trade, ele acaba se tornando um braço do marketing. Assim como o GC, ele pode ser um braço do marketing ou do comercial dentro de uma pequena rede. Se eu tenho uma loja com 10, 5, 6 checkout, 3, 4 checkout, eu não vou conseguir ter um profissional de GC, mas eu consigo ter dentro do marketing um braço que vai cuidar dessa estratégia. E já começar ali um movimento, né? Já começar um movimento, já começar uma organização, né? Bacana. Já começar a ter a sua estrutura ali, né? E você colhe resultados, sabe? Eu tenho, por exemplo, varejos pequenos que a gente atende, porque nós atendemos hoje, cara, desde o cara que tem 50 metros quadrados até grandes redes de varejo. Bacana. E, cara, eu tenho caso de cliente que tem 150 metros quadrados, 200, cara, ele consegue ali, cara, não negociava nada, agora eu tô conseguindo negociar 3 pontinhas de gôndola lá no meio da minha loja, lá. Pô, legal, cara. Dá pra ganhar dinheiro. Tá entrando 1.500 pila ali pra ti, se bobear todo mês. Entendeu? Era uma receita que não tinha. É uma receitinha que você não tinha. Cara, eu consegui negociar um expositor lá no Hortifruti com o carinha do tempero lá. Poxa, eu não tinha espaço pra esse tempero. Ficou mais bonitinho lá, ficou legal. E ele ainda me pagou uma verbinha. Cara, é assim que você vai indo, entendeu? De pequenininho, entendeu? Esse ponto é... tudo, não importa o seu tamanho, você tem condições de ganhar dinheiro nesse jogo se você souber fazer ele bem feito. Né? Exposição também. Se você souber fazer uma exposição bem feita numa loja pequena, você ganha dinheiro. Com certeza. Isso é fato. Então, vale a pena... vender espaço dentro da loja,
vale a pena a gente implantar o trade trade marketing dentro da nossa loja e vale a pena a gente trabalhar com GC. Sem dúvida, vale a pena. Eu gosto de chamar isso de incremento de caixa rápido. Se você está com problema, começa a atacar essas 3 áreas, que com certeza você vai começar a ter resultado. Começa a entender sobre percepção de preço, sobre trade, sobre trazer a indústria para o seu lado, sobre fazer um bom gerenciamento de categoria, né? Sobre ter um bom modelo de exposição, sobre rever seu mix, ajustar sua estrutura. Cara, você vai melhorar seus resultados. É aí que você deve começar quando você está com problema de venda, né? Não é... Às vezes a gente... Poxa, eu tô com problema de venda. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Fazer promoção. Vou só brigar por preço. Cara, você consegue brigar por preço sem necessariamente ficar brigando, baixando a sua margem e queimando. Se você souber fazer um trabalho de percepção, mudar o seu modelo de cartazeamento de loja. Né? Eu chego em varejista, poxa, os caras não tem nenhum modelo de cartazeamento padrão, legal. Né? Cartaz é amarelo e vermelho. Se você tá brigando por preço e você não tiver cartaz amarelo e vermelho, você tá brigando errado. Você não tá brigando por preço. Se você quer entrar na briga por preço, o cartaz ele é amarelo e vermelho. E quando coloca muito? Porque às vezes chega na loja tem tanta informação que fica até confuso. Aí te gera uma poluição visual. Por isso que essa dosagem é importante. Eu vou até dar umas dicas aqui de quantidades para os varejistas, tá? Vamos lá. Quando você tem um corredor com 5 módulos, o ideal é que você tenha pelo menos 5 a 8 cartazes de oferta no seu corredor. Isso vai gerar uma imagem de promocional para o cliente. Bacana. Tá? Então você entrou no corredor de 5 a 8. Michel, mas espera aí. Eu não tenho 5, 8 produtos em oferta nesse corredor aqui. Vamos trabalhar com a regra de 5. Eu não tenho 5 produtos em oferta. Então você vai lá no produto mais barato que você tem da categoria e cartazeia ele. Você não está enganando o cliente fazendo isso. Você está dizendo para o cliente que esse é o mais barato que você tem. Se eu chegar no molho de tomate lá e dizer, olha, eu tenho um molho de 1,30, de 1,50, de 40, mas eu tenho esse de 89. Ele não está numa promoção, mas ele é o mais barato, então eu posso sinalizar ele como uma oferta, como uma oportunidade para o cliente. Então sinalize o primeiro preço de vocês com cartazinhos de oferta. Bacana. Isso ajuda. Outra coisa, entenda o nível de visibilidade do cliente. Exatamente como você falou, não pode ter poluição visual, mas você tem que acertar no modelo de cartazamento da loja. Por exemplo, quando você usa uma ponta de gôndola, não usa o cartazinho A5, aquele pequenininho. Usa um cartaz no mínimo A4. Quando você fizer uma pilha de produtos, usa um cartaz A6, que é o mais... A3, que é o mais grandão. Sim. Né, o maiorzão, assim, pra ilha, que você vai gerar uma certa distância, assim, você gera uma visibilidade melhor. Então, assim, são pequenos truquezinhos que, sem poluir, umas pequenas coisinhas que você vai fazendo que você vai passando essa percepção de preço melhor para o cliente. Você vai passando essa percepção de vantagem. Não, por exemplo, existem na loja de vocês 4 tipos de categoria: destino, rotina, conveniência e sazonal. O que é cada uma? Destino é aquela categoria que você é referência, tá? Sabe, por exemplo, quando o cliente diz assim, poxa, eu só compro carne naquele açougue lá porque os caras são bons. O cara corta, carne é de qualidade, é muito boa. Aquilo lá é que você é uma categoria destino. Quando você diz assim, poxa, eu vou ter um jantar lá, vai vir toda a família da minha esposa na minha casa, a gente vai fazer um super jantar, eu quero comprar um vinho bom. E você lembra de um supermercado que tem um bom mix de vinho, muito rótulo, ele é destino naquilo. Isso são categorias de destino, que você é referência. Às vezes a gente confunde a rotina com o destino, tá? O destino é quando você tem muita autoridade dentro daquela categoria. Por exemplo... Você é referência dentro daquilo lá. Você é referência dentro daquilo lá. Por exemplo... eu visitei um supermercado na Colômbia chamado Jumbo, né? Que ele tem aqui também, a rede Jumbo lá. Eles são bem mais estruturados, bem mais fortes, é porque eles são chilenos, né? Então eles têm uma estrutura muito forte nas Américas. E eu visitei uma loja deles lá, que eles tinham uma área de produtos light e diets, que era a coisa mais espetacular que eu já vi na minha vida. Né? Assim, cara, você chega lá, eles têm tudo... Cara, se você tem qualquer restrição alimentar, você encontra o produto lá. Tipo, legal. Aqui, ó, eu tenho diabetes, aqui. Ah, eu não posso comer açúcar, aqui. Eu tenho problema com sódio, aqui. Os caras são bom demais. É uma coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida em termos de categoria. Bacana. Se eu morasse lá, eu ia dizer assim, cara, quando eu preciso comprar produto, onde é que eu vou? É lá, velho. Não tem outro lugar, ninguém vai conseguir bater aqueles caras. Nenhuma loja especializada. Porque eles são muito bons. Tem até uma balança que mede a pressão dentro do setor. Olha só. E uma atendente que entende tudo pra te dar... que é nutricionista que entende tudo pra te dar uma orientação. Os caras são bons demais. Num espaço 3 vezes maior que essa sala, nem é algo tão grande. Mas extremamente organizado. Então, isso é ser destino. Então, quando eu penso, pô, lá que eu vou comprar, isso é destino. Sim. Quando eu falo de rotina, são categorias que estão na lista de compra com frequência no cliente, que ele pode comprar tanto de você como de qualquer outro, sem problema nenhum. Sem problema nenhum não, né? Mas ele diversifica. Por exemplo, o arroz, o feijão, o refrigerante. São categorias que dificilmente você vai conseguir ser tão referência, a não ser que você brigue muito por preço. Tem muito preço de arroz, muito preço de feijão. Aí sim, você pode até se tornar meio que um destino ali, mas vai ficar ainda, de certa forma, sendo uma rotina com um pouco mais de amplitude, né, pro destino. Então, aquilo é rotina. Então, perfeito. O cliente, ele bota na lista de compra com frequência. Conveniência é aquilo que o cliente compra extra, que é 80% da loja de vocês hoje, é conveniência.
né, do supermercadista, 80% é conveniência, que é o chocolatinho, que é o salgadinho, que é aquele biscoitinho, cookies, isso tudo é conveniência. Ou seja, o cliente foi comprar mais coisas, ele botou mais coisas no carrinho, aumentou o ticket médio dele. Perfeito. Porque você tem uma conveniência forte. E sazonal é aquilo que fica um determinado período, como panetone, né, espumante. Mas espumante tem o ano todo. Ok, mas ela não deixa de ser sazonal, porque o pico dela só vai ser final do ano. Você aumenta 15, 30, 50 vezes mais a venda. O restante do ano é apenas uma categoria normal. O demais, ela é uma sazonal. Então, são 4 tipos de categoria. Então, quando o varejista vai montar uma loja, ele tem que entender o que ele quer para cada categoria. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei do bazar, né? Poxa, eu boto todo o bazar na entrada. Você está colocando uma categoria de conveniência baixa na entrada da sua loja. Quando o cliente entra, a primeira coisa que ele tem impressão é um bazarzão, nada demais. Agora, se você colocar uma categoria de rotina, mas eu sempre digo assim, as categorias elas têm níveis, tá? Por exemplo, existem categorias de rotinas que ela tem alta penetração, como o arroz, o feijão, o refrigerante, a cerveja. Sim. Isso são categorias de rotina que tem alta penetração. Não coloque elas muito na entrada, faça com que o cliente ande um pouco mais, use ela para aquecer a sua loja. Perfeito. Mas agora, se você colocar um enlatados, algo um pouco mais nesse estilo na entrada, você de certa forma vai ter uma entrada mais forte, que o cliente vai chegar e dizer, poxa, essa entrada tá forte, ela tem produto, tem vantagem e tal. Mas ainda você não vai estar dando todo o potencial ainda para ele. O seu potencial vai ser dado nas ofertas de ilhas e nessa categoria intermediária. O potencial mesmo ele vai encontrar lá para dentro quando ele entrar. Eu tô forçando ele a entrar para dentro da minha loja, porque tem que fazer o cliente andar. Perfeito. Não tem jeito, né? Então, tem que entender a força de cada categoria dentro do seu negócio para você montar estrategicamente o seu layout de loja. Bacana. Cara, que aula, Michel. Caramba, esse podcast tá porrada, hein? Fala para mim, árvore decisória. Isso, árvore de decisão. Árvore de decisão. O que é árvore de decisão? Árvore de decisão são critérios, tá? Que o cliente utiliza na hora de comprar um produto. É como aquilo que eu falei lá no começo, né? Quando o cliente vai comprar uma coisa, ele vai escolher se ele quer marca, se ele quer tipo e tudo mais. Isso é árvore de decisão, tá? Então, pense no seguinte, tá? Você foi comprar lá uma categoria, por exemplo, biscoito. O cliente, automaticamente, quando ele vai comprar biscoito, ele ativa uma árvore de decisão na cabeça dele, tá? E aí você precisa entender qual é essa árvore, certo? E essa árvore, ela tem vários problemas, porque ela tem variações de região, né? Cultural, perfil de loja, são várias variações nessa árvore de decisão. A árvore de decisão de biscoito, nos últimos anos, ela segue um padrão bem grande, assim, na maioria dos estados brasileiros, tá? Que primeiro ele vai escolher o tipo, se ele quer doce ou salgado. Sim. Tá? Depois, dentro desse tipo, ele vai escolher a marca dele ali, né? Então, ele vai fazer a escolha de marca ali e tudo mais. Depois, ele vai pra gramagem. Depois, ele vai pro preço. Depois, ele vai pra gramagem, né? E tal. Então, ele criou esses 4, 5 critérios dentro da cabeça dele. Quando você entende isso, você já entendeu. Poxa, se a primeira árvore de decisão do cliente é tipo, como eu tenho que separar meu produto? Por tipo. Porque ele vai automaticamente chegar ali e ele vai entender. Poxa, se eu quero o biscoito Maria, tá todo mundo junto. Né? Primeiro eu separei os doces na entrada e o salgado pro final, ou vice-versa, né? Primeiro o salgado, depois o doce. Então, dentro do salgado eu separei os creme cracker, eu separei todos os água e sal. Então, quando o cliente quer água e sal, ele vai chegar e vai dizer, poxa, olha só, ele tem 6 marcas. Agora deixa eu escolher. Eu fiz o meu trabalho como gerenciador de categoria. Eu separei e organizei. Coloquei as margens, rentabilizei, aquele escolher, de certa forma, ele visualizou toda a gôndola, viu todas as marcas. Legal, você fez seu trabalho de gerenciamento de categoria adequadamente. Isso é uma margem de decisão. E cada categoria, ela tem uma diferente, tá? E aí, existem também diversos pontos que você tem que prestar atenção, tá? Por exemplo, se você, por exemplo, parar para uma mãe hoje, uma pessoa que teve um filho pequeno agora, tá? Acabou de ser mãe ali, tem um filho, e você perguntar para ela, poxa, quando você vai lá no supermercado, qual o primeiro critério que você escolhe na hora... O que te faz escolher a marca de fralda? A primeira coisa que ela vai dizer é qualidade, dependendo da região ela também vai dizer preço, mas normalmente ela vai dizer qualidade, uma marca boa de qualidade e tal, tá? Ela vai dizer, eu quero qualidade, eu quero preço, né? Eu quero tamanho de embalagem, ou seja, ela vai dizer os critérios, né? O critério ele é a média geral dessas perguntas. Só que raramente uma mãe vai te dizer assim, ó, né? Ela sempre vai te dizer, eu escolho a qualidade, a marca e tudo mais. Só que não, ela não escolhe isso, na verdade. Tá errado já, no momento que ela responde isso, ela está certa, mas a árvore de decisão é outra. Primeiro é o tamanho. É o tamanho. Porque não importa se ela dizer assim, poxa, eu quero só de qualidade, só compro Pampers. Ela chegou na loja e não tem Pampers P, só tem M. Ela vai comprar? Não. Não. Ela muda automaticamente. Só que isso é tão automático nela que não entra na árvore de decisão. Por isso que quando a gente arruma a fralda, a gente arruma por marca. Porque, de certa forma, ela vai escolher marca. Aí vem a marca e aí vem os tamanhos. Mas se ela chega lá, ela só usa Pampers. Se a criança usar M, ela não vai comprar uma G ou uma P.
ela vai precisar comprar em outro local. Então vê que até a árvore de decisão, o próprio cliente, às vezes quando tu conversa com ele, ele não vai conseguir te responder adequadamente. E aí tem muita variação. Até pela pressão da pergunta e tudo mais. Então, como eu tenho acesso à árvore de decisão do cliente? Através da indústria. A indústria faz essas pesquisas constantemente. Ela publica, sai em diversas revistas. Todo ano tem revistas atualizadas com essas árvores de decisão. Quais revistas a gente pode SA Varejo, Super Hiper, se eu não me engano, publica também. Mas a SA Varejo é a mais famosa por publicar todo ano. Então lá tem toda a árvore de decisão. A CRARV é um excelente norte, ele diz por região, várias coisas. Isso são estudos publicados pela indústria. Você tem que ter sempre um filtro, tá? Como eu disse, é um estudo publicado pela indústria. Então a indústria às vezes puxa alguma coisinha. Mas de certa forma a gente usa muito também e as árvores estão adequadas e corretas. Sim. Tanto que de um ano para o outro, raramente, a pandemia teve várias variações, mas raramente tem variações ali, porque é um modelo de compra. Mas você já consegue ter um norte de share, de participação, de decisão, você já consegue ter um norte para sua exposição. Esse dado é muito importante, ele sai de graça todo ano. E quase nem o varejista... E quando chega aquela revista, às vezes os varejistas dizem, poxa, um monte de dado aqui, isso aqui, eu quero ler as matérias sobre expansão de redes de atacarejo, ele quer ler isso. Mas o dado que é mais importante, às vezes ele deixa de lado. Sim. E muito varejista que está assistindo aí, recebe essa revista, vão lá na prateleira de vocês e procurem lá, Guia de Sortimento de Categoria. E tem outra que eles publicam todo ano, que é o Guia das Marcas, que diz as marcas mais relevantes por estados. Cara, aquilo ali é uma mina de ouro na mão do cara. Muito, velho, tem muita informação rica ali. Exato. Sim. Agora, se o varejista ele tem um CRM... Aí ele sim, tem informação refinada, de qualidade, dentro do sistema dele, com o público dele, com a pessoa que entra na loja dele. Aí é formação de qualidade. Sim. Então, assim, ter CRM deveria ser obrigatório para todo varejista. Porque você entende quem está entrando, quem está comprando, o que ele compra, o que ele procura. Cara, ali que está o ouro do negócio. E a gente às vezes não dá valor. A gente acha que é só clube de desconto, que é só isso. Cara, aquilo ali é uma ferramenta. Tem muitos dados importantíssimos. É uma ferramenta muito, muito poderosa, né? Tanto que a indústria, ela sempre, quando vai fazer GC, ela pergunta, cara, vocês têm CRM? Porque ela sabe extrair aquilo e sabe organizar aquele dado. Coisa que o varejista muitas vezes não sabe fazer. CRM pode ser uma fonte de rentabilização do negócio também? Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, imagina desde você criar personalizações para o modelo de oferta do cliente, que é algo fantástico, né? Por exemplo, imagina ofertas segmentadas, que os CRMs usam muito isso. Além de todo aquele dado para você trabalhar a exposição e para trabalhar o seu mix. Sim. Entendeu? Você consegue trabalhar até um nível de ruptura através de um CRM. Cara, se você tem o dado de um CRM, você consegue saber os tempos que aquele produto ficou em ruptura. Existem empresas que trabalham isso de maneira tão avançada, como por exemplo a Amazon, que eles conseguem saber, por incrível que pareça, tem estudos que mostram até que eles conseguem saber quando a pessoa vai engravidar. Pelas pesquisas e pelos hábitos de compra delas no próprio site. Então, olha que incrível. Legal. Entendeu? Então, assim, ó, é surreal. Então, ela começa, já tá pesquisando isso, tá olhando isso, tá na tendência, já começa a gerar ações promocionais para aquele cliente que tá com tendência. Cara, é surreal o que os caras fazem usando o dado. Infelizmente, o varejo ainda não sabe trabalhar muito bem com esse dado. Mas, como eu disse, a gente tá amadurecendo, a gente tá aprendendo, já está acontecendo o movimento, mas, cara, todo mundo devia ter um CRM, que o negócio se você souber mexer com aquele dado lá, é uma mina de ouro, realmente. É a coisa mais valiosa que tem nesse mercado. Vale mais que o seu equipamento que você tem lá dentro da loja, muitas vezes. Sempre digo isso pros caras, que é o dado, né? Com certeza. Você rodou aí muitos países no mundo, certo? Para quem não conhece, Michel, né, viaja bastante, né? Na verdade, vive fora do Brasil, né? Vive um mês em cada cidade, em cada país, na verdade. Isso. E você... Quando chega no lugar, eu vejo que você visita sempre varejo, né? Visita outros supermercados, grupos, né? de redes de loja. O que você percebe de diferença entre comportamento de layoutização, de venda, de comunicação com o varejo brasileiro? Pontos fortes e pontos fracos. Perfeito. Hoje, por exemplo, tá? Eu vivo 30 dias em cada país. Então, o primeiro ponto, quando eu chego no país, eu visito as redes supermercadistas, visito as redes de farma. Antes eu faço todo o estudo para saber quais são os principais supermercados. Então, eu preparo uma série de roteiro que eu vou visitar. Tá? Uma coisa que, de certa forma, até me surpreendeu muito. Eu comecei eu tô há um ano viajando, já morando fora, né? Eu volto só no mês de setembro pro Brasil. Uma coisa que me surpreendeu muito é que eu comecei pela América Latina, né? Então, fui subindo país a país, que eu conheci todos os países que eu não tinha conhecido ainda. Peru, Equador, Costa Rica, todos esses países, né? América Central também. E uma coisa que surpreendeu é que eles são bem mais tecnológicos já que a gente. Então, às vezes, poxa, eu não conseguiria imaginar que às vezes um supermercado do Peru, por exemplo, né? Que a gente, de certa forma, considera América Latina subdesenvolvido, ou do Equador, ou até da Colômbia, que a Colômbia me surpreendeu demais.
esteja tão mais avançado que a gente, né? Até eu contei um exemplo para você no nosso almoço, que, por exemplo, eu fui no mercadinho de um chinês que vendia do lado do prédio que eu tava hospedado e o chinês tinha etiqueta eletrônica. Olha aí. E aí eu perguntei pro cara assim, aí eu fiz a pergunta pra ele, não, por quê? Em espanhol eu falei com ele, falei, pô, por quê? Nossa, você tem etiqueta eletrônica em tudo e tal, que legal, não sei o quê. E como é que funciona e tal? É legal você colocar em tudo, assim. E aí meio que ele ficou me olhando dizendo assim, poxa, por que eu não colocaria a etiqueta eletrônica? Aí meio que ele assim, como eu trocaria o preço, entendeu? Ele tipo não tava entendendo, porque eu tava tão surpreso num mercado tão pequeno, com um único caixa, e o dono atendendo o cara com uma etiqueta eletrônica, sabe? Sim. E aí ele meio que não entendia, dizer, tá, mas como é que eu troco o preço se não é com etiqueta eletrônica? Tipo, pô, a gente lá no Brasil troca numa rede com 3 mil metros quadrados na mão, você sabia disso? Tá, dizer isso pro cara. Então, assim, eu comecei a ver isso. Então, assim, as redes muito mais gerenciadas em termos de categoria, com muito mais categorias separadas. Olha. Aquilo que eu falei, por exemplo, de categoria destino. Você percebe fora do Brasil, principalmente na Colômbia, que eles são extremamente fortes em transformar categorias em destino. Então, assim, você simplesmente não chega na seção de bebidas. Você chega na seção de bebidas. Olha. Os caras criam toda uma ambientação, né? Olha, aqui tá cervejas, né, do mundo, aqui tá cervejas regionais, aqui tá cervejas americanas, aí tem o mapa da América, da onde a cerveja vem. Você chega, tem o módulo de cerveja e do lado já tem um freezer com aquela mesma cerveja gelada, se você quiser provar. Né? O trade market deles são muito mais fortes. Inclusive, tem nos meus stories do Instagram, Trade Market Colômbia. Eu até fiz um destaque só pra isso, cara. Porque você chega assim... Os caras têm uns expositor de LED. Eu consegui chegar, por exemplo... Tu consegue chegar, por exemplo, no expositor da Coca-Cola e jogar um videogame ali enquanto que a tua mãe tá comprando dentro do próprio expositor da Coca-Cola. Entendeu? Quando a criança consegue chegar ali, o adolescente chegar ali e jogar. Né? Você tá, por exemplo, lá na gôndola de pasta de dente, os caras têm em cima um LED da Sensodyne que faz toda a iluminação, assim, mostrando os níveis de branqueamento do dente. E te induzindo a pegar. Um negócio fantástico. Extremamente forte em expositores e visual, assim, sabe? Então, eles têm muito expositor, mas eles trabalham... A gente tem um mal que a gente trabalha com muito expositor e a gente não tem inovação dentro do expositor. Então, é só um expositorzinho, às vezes, com um produto. Raramente você encontra algo muito diferente. Eles não, eles criam ambientações gigantes, assim. Ou tu vai comprar uma Stella, uma Corona, a ambientação é toda daquela marca. Que legal. Por exemplo, fui ver café, os caras tinham uma área só da Dolce Gusto, assim, com uma menina ali, e todas as cápsulas, as máquinas pra vender, todos os acessórios e tal, e a menina dando uma consultoria ali, e era dentro da gôndola, cara. Tipo assim, não era algo fora, era dentro da gôndola de café. Tava ali todo o expositor, os caras montaram toda uma estrutura. Cria uma experiência. Criando uma experiência, cliente, eles criam né? ambientações, sabe? Que massa, então, assim, legal. se você, por exemplo, vai no mercado lá, muitos mercados que eu fui, claro que não é todos, alguns são mais tradicionais, mas a grande maioria dos mercados que você vai, quando você entra numa categoria, você se sente dentro da categoria e dentro do ambiente. Você não tá simplesmente no supermercado comprando tudo. Cada transição que a gente fazia de corredor, assim, se alguém olhar meus destaques nos stories, vê assim que cada transição que você faz, você tá num novo cenário. Eles conseguem criar essa ambientação. Então, tipo, poxa, eu vou comprar a bebida. Legal. Eu tô no mundo da bebida. Agora eu vou pro horte. Eu tô realmente no mundo do horte. Não é uma coisa com outra. Parece que são cenários independentes. Na Colômbia eu achei fantástico isso. Foi um dos mercados mais lindos que eu já vi. No Paraguai também eu visitei um supermercado chamado Casa Rica, que é o supermercado mais lindo que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi nada tão lindo e tão luxuoso. Os caras são todos amadeirados. Os produtos, eles não são expostos em prateleira, eles são colocados. Então, eles criam colocações, né? Pra você ter uma ideia, pra você esperar o seu pãozinho quente ali, você senta e tem um cara tocando piano. Olha só. Um cara tocando piano enquanto que você espera o seu pão sair. Você pode esperar no sofazinho, né? Cara, pratos prontos. Qual que é a cidade? Paraguai. Assunção. Na capital. No Paraguai, na capital. Legal. Imagina, Paraguai, os caras falam, pô, Paraguai lá, que os caras são só pirataria. Cara, o mercado mais bonito que eu já vi, eu nunca vi nada igual na minha vida. Olha só. Sim, até hoje eu visito supermercados já pensando, cara, será que hoje eu vou achar o mercado mais bonito que o Casa Rica? E é difícil, cara, eu nunca encontrei, assim, algo tão ambientalizado. Visitei também um supermercado, acho que foi na Colômbia também, que eles conseguiram, eu conversei com o gerente falou que eles conseguiram aumentar em quase 50 vezes a venda do delivery com modelo de engrenagem na loja. Então, basicamente assim, eles criaram uma área dentro do depósito, uma exposição, onde vem os pedidos de delivery, o pessoal do depósito monta, coloca numa esteira, aquela esteira anda por cima do supermercado. Você vê essas sacolas de compra andando por cima do supermercado e no meio das gôndolas tem base de retirada. Então, a sacola ela vem lá do depósito, anda pela esteira, pela grade, cai na base de retirada, o cliente pega e vai embora, ou o motoboy pega e vai entregar. Então, tipo assim, eles não precisaram criar grandes estruturas, sabe? Vou abrir uma sala gigante. Porque qual foi o problema deles?
Eles cresceram muito digital, né, na pandemia, Sim. mas eles são lojas pequenas de conveniência, não tinha estrutura. Então, o que eles fizeram? Montaram dentro do próprio depósito um quadradinho, onde eles montam os kitzinhos com os próprios produtos do depósito, botam nessa esteira e os produtos ficam andando. Então, você anda assim, chega a ter 150 sacolas andando em cima do supermercado, incrível, flutuando nas esteiras. E elas têm códigos e caem no maquinário lá que o cliente retira. Então, ou seja, os caras, em vez de construir uma área só para aquilo, eles fizeram a própria área da loja no teto dela, que o teto estava inutilizado, era o teto. Cara, se reinventaram. Se reinventaram, cara. É muito comum lojas de bairro? Pequenininhas, compactas, tipo conveniência. Sim, eles chamam de fresh market, né? Mercado fresco. Normalmente as lojas mais compactas de bairro lá, eles chamam de fresh market. Que são nesses países da América Central e América Latina, né? Então são fresh markets. O cliente basicamente ele encontra produtos muito, muito perecível. O perecível ele chega a ocupar 70% da área da loja, tá? São espaços menores, muito, muito forte e perecível. E o básico de mercearia ali, né? Arroz, feijão ali, o básico do básico. E aí ele monta, e aí o cliente consegue encontrar. É comum, mas as redes regionais, elas dominam bastante, assim, né? Então, elas são bem fortes, com lojas bem grandes, bem ambientadas, bem bonitas, bem organizadas, né? E muito investimento, a gente vê muito lá em prato pronto, né? O supermercado, ele é forte na rotisserie ali, no prato pronto. Uhum. Tem um grupo que tá crescendo muito em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, que é o Oxo. Oxo, Uhum. Que eles têm um modelo de loja compacta, né? E expansão rápida, consegue entrar em pequenos estabelecimentos, né? É mais ou menos nesse estilo. O Oxo é mexicano, né? Isso, mexicano. Eles têm toda a América. Eu tenho vários. Eu, inclusive, que pegava sempre hospedado, sempre tinham perto. Eles têm todo canto, né? assim. É que nem a farmácia hoje aqui, né? Abre farmácia, no sul, pelo menos, abre farmácia em todo canto. Lá fora do Brasil é o Oxo. Aqui acredito que também. Eles estão numa expansão muito, muito forte. Não é bem estilo esses, tá? Porque o Oxo ele é mais um estilo conveniência. Então, o Oxo você já não encontra o perecível forte, você não encontra nada disso. Esses fresh market, não. Eles são focados em fresh, né? Que é a mercadoria fresca, e com pouca mercearia. É o contrário. Sim. Eles são exatamente o contrário. Proposta diferente. Extremamente carinhos, assim. Por exemplo, de uma grande rede, eles são... Nossa, é extremamente caro. Eu sentia assim, quando eu ia dizer, poxa, eu paguei uma dúzia de ovos, por exemplo, 10 mil pesos, eu paguei lá no Walmart. Cara, aqui é 16 mil pesos. É quase o dobro. Os caras, assim, é surreal. Como é caro. Mas tem a conveniência, né? Tá muito próximo, a gente sempre ia ali. Reclamava do preço, mas tava sempre ali. Eles tinham muito perecível. O perecível, ele atrai demais, né? Porque às vezes a gente não queria cozinhar. Vamos lá no mercado pegar uns pratos prontos. A gente chegava lá, pegava. Era caríssimo, né? Então, é um processo diferente, mas é focado em fresh market. Que legal, bacana. Michel, estamos caminhando para os finalmente, para o encerramento. Cara, que prazerzaço fazer esse bate-papo com você. Trouxemos aqui muito conteúdo de qualidade que com certeza vai agregar na vida aí de muitas pessoas. Queria que você deixasse uma dica de ouro aí para quem está nos ouvindo agora. Beleza. Bom, pessoal, a dica que eu dou para vocês hoje, tá? É realmente focar na experiência de compra do cliente, tá? Tudo isso que a gente falou aqui está falando de experiência de compra do cliente. O GC é a experiência de compra, o Trade Mart é a experiência de compra, a percepção de preço, ela é a experiência de compra. A tecnologia, ela já é uma experiência de compra, não é só para processo, né? Como a gente falou muito de CRM, o CRM, ele é realmente para melhorar a experiência de compra do teu cliente, né? Então, a dica que eu dou para vocês é: invista em tecnologia, invista em automação, invista em processos, sempre colocando o cliente no centro das decisões, tá? Então, quando você for fazer algo, pense o quanto isso vai beneficiar o meu cliente, o quanto isso vai me ajudar a fazer com que o cliente ele realmente fidelize a minha loja, ele realmente goste de comprar aqui, ele realmente tem a sensação de que ele encontra tudo aqui por um preço justo, né? Então, esse deve ser sempre o foco aí. Muito bom. E como que a gente acha você nas redes sociais? Bom, hoje se você pesquisar em qualquer rede social, Michel Jasper, Jasper, você me encontra. Eu nem boto arroba, porque sempre que vem uma rede nova, eu vou lá e já garanto meu nickname. Então, meu nickname ele fica igualzinho em todas. Legal. Eu produzo muito mais conteúdo hoje pro LinkedIn e produzo hoje muito mais conteúdo pro Instagram também. Eu mostro minhas visitas de varejo internacional lá no Instagram, né, e no LinkedIn. Então, são as redes aí principais que eu uso, que vocês vão encontrar. Agora eu tô começando a postar uns videozinhos no TikTok, no Quai, mas meu foco principal é Instagram e LinkedIn.
Legal. Varejo, dicas de varejo e dicas de viagem também, né, Michel? Isso. Eu sempre digo, né? O meu Instagram, como o meu Instagram é um perfil pessoal, realmente, que eu me comunico de maneira bem aberta, assim, com as pessoas, né? Converso com elas, posto piada, posto meu dia a dia, posto minhas viagens e posto supermercado. Então é um perfil bem descontraído, assim, bem leve. Né? Não é um perfil que você vai ter conteúdo todo dia, mas você vai ter dicas de viagem, você vai ter como é que eu compro as coisas baratas, como é que eu compro passagem, como é que é tal país, qual é a cultura, qual é a comida e também como é o varejo, como é o supermercado. Né? Então, eu criei esse vídeo. Assim, a minha linha editorial ela é bem bagunçada lá no Instagram, né? Tem de tudo. Não, mas é muito bom, eu sigo você e vou pegando as dicas, né? Vou conversando com a minha esposa, e qual que é o próximo destino aqui, ó? Vamos assistir os vídeos do Michel. É legal, é bacana, é inspirador. Às vezes eu entro até com alguns clientes, né? Quando eu vou fazer uma apresentação pro cliente, que diz, pô, te sigo no Instagram. A conversa já é outro mundo, porque o Instagram, como ele não tem tanto formalidade, o cara diz, não, eu te sigo lá, eu vi lá que tu tava em tal país, gostei disso, gostei daquilo, e aí já meio que quebra aquela formalidade de uma reunião, de apresentação, né? Então, trouxe o drone, você apresentou o drone ali, já comecei a pesquisar. Mostrei pro pessoal como é que pilota o drone e tal, com as licenças. Então a gente traz de tudo ali. Bacana essas conexões. Cara, mais uma vez, obrigado. Pessoal, obrigado você que nos acompanha até aqui. Siga a Supclass Oficial nas redes sociais. O meu Instagram é o Luciano Guerreiro, me siga lá também, sempre trazendo dicas do varejo, conhecimento para vocês, tá bom? Agradeço demais e até o próximo episódio. Valeu!